Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. É uma alegria estarmos juntos em mais uma meditação da palavra, nesse dia 9 de julho. E eu quero meditar com você Mateus capítulo 10, versículos de 24 a 33. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa palavra. Jesus está dizendo, olha, se me perseguiram, se eu sou o seu mestre e fui perseguido, se eu sou o seu Senhor e fui perseguido, a Bíblia está dizendo, o discípulo não está acima do seu mestre. Jesus está querendo dizer, você não está acima de mim. Então não queira ser intocável. Não queira ser intocável. Você não está acima de mim. Então se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Ora, se fizeram isso comigo, quanto mais vão fazer com vocês. Então escute isso. Os discípulos de Jesus serão perseguidos. Quando você vê algum cristão sendo perseguido, nos dias atuais, quando o cristão é perseguido, muitos cristãos ficam contra ele. Olha o erro. Ele está sendo perseguido por defender a fé, e por causa da perseguição, a gente fala assim, então, ele errou. Não é porque eu estou sendo perseguido que eu estou no caminho errado. Ei, Jesus foi perseguido. Eu digo perseguido por defender a verdade. Claro. Perseguição por defender a verdade. Perseguição por defender a palavra. Perseguição por defender Jesus Cristo. Então, se você está sendo perseguido porque você defende Jesus Cristo, porque você defende os princípios da palavra, esta perseguição já foi anunciada por Jesus. E ela não é ruim, ela não é má. E ela não diz que eu estou no erro. Jesus está falando, o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. É para vocês falarem, é para vocês proclamarem, é para vocês testemunharem. Jesus está falando, não tenha medo daqueles que matam o corpo. Podem até querer matar vocês. Mas não tenham medo. Porque eles só podem matar o corpo, mas eles não podem matar a alma. Gente, olha isso, Jesus está falando que a gente, para testemunhá-lo, a gente não pode nem ter medo de morrer. A nossa vida não é mais importante do que o testemunho de Jesus. Dá para entender isso? Porque alguém pode dizer, não, mas a minha vida é mais importante. Não. A tua vida não é mais importante. Deus é mais importante, inclusive, do que a sua vida nesta terra. Você tem que ter um amor tão grande por Deus que você é capaz de dar a vida por Ele. Eu vou te testemunhar.
mesmo que eu perca a minha vida. Então, Jesus está falando, não tenha medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e jogá-la, e a alma e o corpo no inferno. A esse nós devemos temer. Nós devemos temer o pecado, porque o pecado nos coloca no inferno. A gente não deve temer homens. A gente deve temer estar separado de Deus. É isso que a gente tem que temer, minha gente. A gente não tem que ter medo de homens. O que vão pensar da gente, o que vão falar da gente, se vão perder amigos porque penso como a igreja pensa, penso como a palavra pensa. Não. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Olha que lindo, se eu me declaro nesta terra a favor de Deus, no céu ele se declara a meu favor. Mas o contrário também acontece. O que acontece com quem tem medo? Porque talvez você tenha medo da sua autoimagem, você tem medo de perder seus amigos, você tem medo de perder seguidores, você tem medo de um monte de coisa. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Deus pode negar você. Sabe o que é ser negado por Deus? É quando você chegar lá para entrar no céu e você vai falar, eu acho que agora eu vou entrar no céu, e Deus vai dizer para você, eu não conheço você. Está na Bíblia isso. Eu não conheço você. Ou seja, você está sendo negado. Sabe quando você vai tirar um visto, por exemplo, você que é brasileiro, vai tirar um visto para os Estados Unidos? A pior coisa é quando você está tirando seu visto e a pessoa diz para você assim, negado, você não pode ir. Gente, as pessoas choram, as pessoas choram, você vai lá no consulado, você vê pessoas chorando porque fui negado, eu queria ir para os Estados Unidos e fui negado, não deixaram eu ir. Ora, se isso é capaz de causar tristeza, imagina você estar lá na porta do céu e Deus dizer para você, acesso negado. Mas por quê? Porque você me negou na terra. Então eu também te nego no céu. Olha, gente, eu falo isso com lágrimas no coração. Você me negou na terra, agora eu também te nego no céu. Ser negado por Jesus deve ser a pior coisa do mundo. Testemunhe. Perca sua reputação nessa terra, mas não perca o céu. Que Deus te abençoe. Tenha coragem, não tenha medo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uai, seu app de vídeos curtos.